E aí, gente, tudo bem? De volta com mais um vídeo aqui para a nossa série, né? Mais um vídeo aqui falando sobre a nossa leitura da Constituição, Lei Seca. Seguindo aqui, e você, meu convidado, a minha convidada, a inscrever no nosso canal. Você ainda não é inscrito? Inscreva, deixa um like no vídeo e compartilhe com os seus amigos aí nas suas redes sociais. Estamos falando aqui da Constituição, nós estamos trazendo toda a leitura, né? E aí você poderia estar me perguntando, né, questionando aí, por que não fazer, trazendo uns slides? Eu poderia muito bem fazer isso, ficaria talvez, eu vou pensar na ideia. Mas a ideia, o principal objetivo nosso aqui é mostrar a leitura, letra de lei, exatamente. Poderia colocar lá no slide? Poderia, mas não é a mesma coisa. Então, a ideia aqui é trazer, aí eu vou riscando, fazendo a leitura e pontuando alguns pontos, alguns objetos, alguns artigos que são mais palpáveis a cair na prova, né? Que podem cair na prova, que são mais questões de prova. Então a gente está, aí eu estou pontuando, né, essas partes, trazendo algum adendo, além da leitura, tá bom? Por isso estamos trazendo dessa forma a letra de lei, beleza? E aí nós estamos trazendo lá o PDF, a lei exatamente do Planalto, inclusive traz lá as partes revogadas, tá tudo lá. Aí a gente vai lendo aqui junto e você acompanhando com a gente, tá bom? Boa sorte, bem-vindo e vamos que vamos para a nossa leitura. Vamos lá, que o que importa é a leitura, né? Vamos lá, então, bem-vindos, vamos lá. Sessão 4, aliás, sessão 4 não, sessão 6 das reuniões. Estamos tratando aqui lá do Congresso Nacional, né? As ações, as atribuições, o que faz os deputados, os senadores, as comissões, vamos falando sobre isso. No caso aqui nós vamos falar das reuniões. Observe que aqui nós estamos aqui com essa parte desse artigo que foi revogado, e aqui nós temos o artigo 57, redação dada pela Emenda Constitucional 50 de 2006, que traz o seguinte: o Congresso Nacional reúne-se anualmente na capital federal de 2 de fevereiro a 17 de julho e de 1º de agosto a 22 de dezembro. Esse é o período onde os deputados e senadores estão, né, reunidos, realizando as sessões, tratando da vida do povo, né, da sociedade, os interesses do povo, no caso a Câmara do Deputado, e o Senado Federal, os interesses dos estados, né? Então, as reuniões, o período de reuniões, né, acontece de 2 de fevereiro a 17 de julho e de 1º de agosto a 22 de dezembro. Primeiro, as reuniões marcadas para essas datas serão transferidas para o primeiro dia útil subsequente, quando caírem sábados, domingos e feriados. 2. A sessão legislativa será interrompida sem a aprovação do projeto de lei de diretrizes orçamentárias, ou seja, a sessão legislativa não será interrompida sem a aprovação do projeto de lei de diretrizes orçamentárias. Esse aqui, ultimamente, não foi bem isso que aconteceu, né? Esse ano, salvo engano, se eu estiver equivocado, não, até, acho que não sei se já aprovaram. Lamentavelmente, o Congresso Nacional não fechou o ano de 2024 sem aprovar o orçamento do governo. É isso mesmo, por incrível que pareça, aqui na Constituição diz, não será interrompida, não será interrompida sem a aprovação do projeto de lei de diretriz orçamentária. Teoricamente, o exercício do ano passado não foi interrompido até a aprovação, teoricamente, né? Aqui na lei está dizendo, a sessão legislativa só será interrompida, ou seja, o pessoal ficaria sem recesso, sem o recesso aí desse período de dezembro e janeiro, se estes não aprovar o orçamento. É o que está dizendo aqui na lei, né? Lamentavelmente não é bem isso que se segue. Salvo engano, esse ano de 2024, o orçamento não foi aprovado no final da sessão legislativa, tá? Vamos seguindo, mas é o que está na lei isso. Então não
A sessão legislativa não será interrompida sem a aprovação do projeto de lei de defesa orçamentária, tá bom? 3. Além de outros casos previstos nessa Constituição, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal reunir-se-ão em sessão conjunta ou seja, todo mundo junto, senador e deputado, sessão conjunta. Primeiro, para instaurar a sessão legislativa. 2. Elaborar regimento comum e regular a criação de serviço comum entre as duas casas. 3. Receber o compromisso do presidente e do vice-presidente da República. E 4. Conhecer do veto sobre ele deliberar. Conhecer do veto e dele deliberar. Ou seja, o Congresso ele pode reunir para, por exemplo, verificar, né, a ciência do veto de alguma lei e deliberar sobre aquela lei, tá bom? São as reuniões. Parágrafo 4º. Cada uma das casas reunir-se-ão em sessão preparatória a partir de 1º de fevereiro do primeiro ano da sessão legislativa para a posse de seus membros e eleição das respectivas mesas para mandato de 2 anos, vedada a recondução para o mesmo cargo na sessão imediatamente subsequente. Redação dada pela Emenda Constitucional 50 de 2006. 5. A mesa do Congresso Nacional será presidida pelo presidente do Senado Federal e os demais cargos serão exercidos alternadamente por ocupantes de cargos equivalentes na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. 6. A convocação extraordinária do Congresso Nacional faz-se-á. Redação dada pela Emenda Constitucional 50 de 2006. Primeiro, pelo presidente do Senado Federal, em caso de decretação de estado de defesa ou intervenção federal de pedido de autoridade ou decretado pelo estado de sítio e para o compromisso de posse do presidente e vice-presidente da República. 2. Pelo presidente da República, pelos presidentes da Câmara e do Senado, ou a requerimento da maioria dos membros de ambas as casas, em caso de urgência ou interesse público relevante, em todas as hipóteses desse inciso, com a aprovação da maioria absoluta de cada uma de suas casas do Congresso Nacional. Aqui nós temos os parágrafos 7, que tem 7, 3 parágrafos revogados, e aqui nós temos o que está em vigor, com a redação dada pela Emenda Constitucional 50 de 2006, que diz o seguinte: na sessão legislativa extraordinária, o Congresso Nacional somente deliberará sobre a matéria a qual foi convocada, ressalvada a hipótese do parágrafo 8º deste artigo, vedado pagamento de parcela de indenização em razão da convocação. Ou seja, a sessão extraordinária é uma convocação e ele só trata do assunto objeto da deliberação. No caso, se é, por exemplo, para a posse, do presidente e do vice-presidente, a sessão extraordinária só vai tratar daquilo, não vai ter nada nem daquilo, tá? 8. Parágrafo 8º. Havendo medida provisória em vigor na data da convocação extraordinária do Congresso Nacional, serão elas automaticamente incluídas na ordem do dia. Então, tem uma medida provisória em vigor quando houve a convocação da sessão extraordinária. Esta poderá ser a exceção, do assunto isso que pode ser delimitado, sem a exceção ao da pauta, que é objeto. Incluído pela Emenda Constitucional 32 de 2001. Seção 7 das comissões. Artigo 58. O Congresso Nacional e suas casas terão comissões permanentes e temporária constituída na forma e com atribuições prevista nos respectivos regimentos ou ato de que resultar sua criação. Parágrafo 1º.
A Constituição. Na constituição das mesas e de cada comissão é assegurado, tanto quanto possível, representação proporcional dos partidos ou blocos parlamentares que participem da respectiva casa. Parágrafo 2º. As comissões, em razão da matéria de sua competência, cabe, primeiro, discutir e votar projeto de lei que dispensar na forma do regimento a competência do plenário, salvo se houver recurso de 1/10 dos membros da Casa. 2. Realizar audiências públicas com entidades da sociedade civil. 3. Convocar ministros de Estado para prestar informações sobre assuntos de interesse de suas atribuições. 4. Receber petições, reclamações, representações ou queixas de qualquer pessoa contra ato ou omissões das autoridades ou entidades públicas. 5. Solicitar depoimento de qualquer das autoridades ou cidadão. 6. Apreciar programas de obras, planos nacional, regionais, setoriais de desenvolvimento e sobre eles emitir parecer. Parágrafo 3º. As comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes de investigação própria das autoridades judiciais, além de outras previstas no regimento das respectivas casas, serão criadas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, em conjunto ou separadamente, mediante requerimento de 1/3 de seus membros, para apuração ou de fato determinado ou prazo certo, sem suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público para promova a responsabilidade civil criminal dos infratores. 4. Durante o recesso haverá uma comissão representativa do Congresso Nacional eleita por suas casas na última sessão ordinária do período legislativo, com atribuições definidas no regimento comum, cuja composição representará quantos possíveis a proporcionalidade da representação partidária. Seção 8. Do processo legislativo. Subseção 1 das disposições gerais do processo legislativo. Artigo 59. O processo legislativo compreende a elaboração de emenda à Constituição, leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, medidas provisórias, decretos legislativos, resoluções. Parágrafo único. Lei complementar disporá sobre elaboração, redação, alteração e consolidação das leis. Subseção 2. Da emenda à Constituição. Artigo 60. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta de 1/3, no mínimo, de membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal. 2. Do Presidente da República. 3. De mais da metade das Assembleias Legislativas das unidades da Federação, manifestando-se cada uma delas pela maioria relativa de seus membros. Parágrafo 1º. A Constituição não poderá ser emendada na vigência de intervenção federal, de estado de defesa ou de estado de sítio. 2. A proposta será discutida e votada em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos, considerando-se aprovada se obtiver em ambas 3/5 dos votos dos respectivos membros. 3. A emenda à Constituição será promulgada pela mesa da Câmara dos Deputados e do Senado Federal com o respectivo número de ordem. Parágrafo 4º. Não será objeto de deliberação a proposta de emenda a tender a abolir, primeiro, a forma federativa do Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico,
a separação dos poderes, os direitos e garantias individuais. Parágrafo 5º. A matéria constante da proposta da emenda rejeitada ou ávida por prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa. Falamos, portanto, aí da emenda, das emendas à Constituição. Subseção 3 das leis delegadas. O que são as leis delegadas? Artigo 61. A lei de iniciativa, a iniciativa, artigo 61. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores, ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos na forma e nos casos previstos nessa Constituição. Parágrafo 1º. São de iniciativa privativa do Presidente da República leis que fixem, modifiquem efetivos das Forças Armadas, que disponham sobre criação, cargo, função ou empregos públicos na administração direta, autárquica ou aumento de sua remuneração. B. Organização administrativa e jurídica, matéria tributária e orçamentária, serviços públicos e pessoal da administração dos territórios. C. Servidores públicos da União e territórios, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria, vide emenda constitucional 18 de 1998. D. Organização do Ministério Público, da Defensoria Pública da União, bem como normas gerais para a organização do Ministério Público e da Defensoria Pública dos Estados, do Distrito Federal e dos territórios, competência, portanto, aí do presidente, Criação e extinção de ministérios e órgãos da administração, observando o disposto no artigo 84, redação dada pela emenda 32 de 2001, militares das Forças Armadas, seu regime jurídico, provimento de cargos, promoções, estabilidade, remuneração, reforma e transferência para reserva, vide emenda constitucional 18 de 98, parágrafo 2º. Iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à Câmara dos Deputados de projeto de lei subscrito por um mínimo de 1% do eleitorado nacional, distribuído pelo menos por 5 estados com pelo menos 0,3% dos eleitores de cada um destes. Aqui nós temos o artigo 62 revogado, você pode observar, e aqui nós temos ele com a redação incluída pela emenda constitucional 32 de 2021, que diz que, em caso de relevância e urgência, o Presidente da República poderá adotar medidas provisórias com força de lei, devendo submetê-la de imediato ao Congresso Nacional. Ou seja, o presidente ele pode submeter, criar uma emenda, ele quer criar um projeto, um programa, alguma coisa, algum cargo, por exemplo, ele pode, através de uma medida provisória, criar essa lei e de imediatamente enviar ela para o Congresso Nacional, que tem um período de 90 dias, 90 a 180 dias. São 6 meses para, portanto, fazer a aprovação. E aí, aprovada, aquela medida provisória passa a ser lei, e se reprovada, ela perde sua eficácia. Parágrafo 1º. É vedada a edição de medida provisória sobre, e aí tem as matérias de que não pode. Eu falei alguma coisa aqui, mas vamos ver o que não pode, tá? Por exemplo, olha lá, o que não pode ser feito por medida provisória? Nacionalidade, cidadania, direitos políticos, partidos políticos e direito eleitoral, não pode ser criado por medida provisória. Direito penal, processual penal e processual civil. Organização do Poder Judiciário e do Ministério Público, a carreira e garantia de seus membros não devem ser, através de medida provisória.
plano plurianual, diretriz orçamentária, orçamento e créditos adicionais suplementares ressalvados previsto no artigo 161, parágrafo 2º, que vise a detenção ou sequestro de bens de poupança popular ou qualquer outro ativo financeiro, também não deve ser tratado por emenda, por medida provisória, reservar a lei complementar, já disciplinada em projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional e pretende a sanção ou veto do Presidente da República. Parágrafo 2º. A medida provisória que implique em instituição ou majoração de imposto, exceto os previstos no artigo 53, incisos 1, 2, 4, 5 e 154, inciso 2, só produzirá efeito no exercício financeiro seguinte se houver sido convertida em lei até o último dia daquele em que ela foi editada. Parágrafo 2º. As medidas provisórias, ressalvados os dispostos nos parágrafos 11 e 12, perderão eficácia desde a edição se não forem convertidas em lei no prazo de 60 dias. Eu falei 6 meses, 60 dias. Então, o prazo é de 60 dias. Reconsidere a minha fala anterior, tá? Prorrogáveis nos termos do parágrafo 7, uma vez por igual período, devendo o Congresso Nacional disciplinar por decreto legislativo as relações jurídicas delas decorrentes. Então, no caso ali, ela vale por 60 dias, tá bom? A medida provisória é 60 dias, e aí ela tem que ser aprovada, né? Ela pode ser prorrogada por mais 60, e aí, dentro desse período, ela tem que ser apreciada e aprovada pelo Congresso Nacional para que possa virar lei, tá bom? Fora esse período, ela perde seu efeito. Parágrafo 4º. O prazo de que trato refere, o prazo, né, do que refere o parágrafo 3º, conta-se a partir da publicação da medida provisória, suspendendo-se durante os períodos de recesso do Congresso Nacional. Então, se tiver, por exemplo, tem o período ali do recesso, é descontado então o período do recesso, né, na contagem. 5º. A deliberação de cada uma das casas do Congresso Nacional sobre o mérito de medida provisória dependerá de juízo prévio sobre o atendimento de seus pressupostos constitucionais. Parágrafo 6º. Se a medida provisória não for apreciada em até 45 dias contado de sua publicação, entrará em regime de urgência subsequente em cada uma das casas, ficando sobrestada até que ultime a votação de todas as demais deliberações legislativas de cada uma das casas que estiver tramitando. 7º. Prorroga-se uma vez por igual período a vigência da medida provisória que, no prazo de 60 dias contado de sua publicação, não tiver sua votação encerrada nas duas casas do Congresso Nacional. 8º. A medida provisória terá uma votação iniciada na Câmara dos Deputados. 9º. Caberá à comissão mista de deputados e senadores examinar as medidas provisórias e sobre elas emitir parecer, antes seria apreciada em sessão separada pelo plenário de cada uma das casas do Congresso, em cada uma das casas, né, do Congresso Nacional. 10. Vedada a reedição da mesma medida, também na sessão legislativa da medida provisória, que tenha sido rejeitada e que tenha perdido sua eficácia por decurso de prazo. 11. Não editada o decreto legislativo a que se refere o parágrafo 3º até 60 dias após a rejeição da perda da eficácia da medida provisória, as relações jurídicas constitucionais e decorrentes do ato praticado durante sua vigência converterão-se por elas regidas. 12. Aprovado o projeto de lei de conversão alternativa do texto original da medida provisória, esta não terá se integralmente em vigor até que
seja sancionado e vetado ou vetado o projeto. Provavelmente, uma medida provisória é instituída pelo presidente, na lógica ela não será vetada, né? Artigo 61. Não será admitido aumento de despesa prevista, no caso, nos projetos de iniciativa exclusiva do Presidente da República, salvado o disposto nos artigos 166, parágrafos 3 e 4 dos Tribunais Federais e do Ministério Público. Artigo 64. A discussão e votação dos projetos de lei de iniciativa do Presidente da República, do Supremo Tribunal Federal e dos Tribunais Superiores terão início na Câmara dos Deputados. Parágrafo 1º. O Presidente da República poderá solicitar urgência para apreciação dos projetos de sua iniciativa. Parágrafo 1º. Se caso do parágrafo 1º da Câmara dos Deputados do Senado Federal não se manifestar sobre proposição de cada qual sucessivamente. Parágrafo 2º. No caso do parágrafo 1º, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal não se manifestem sobre a proposição, cada qual sucessivamente em até 45 dias, sobrestar-se-ão todas as demais deliberações legislativas da respectiva Casa, com exceção das que tenha prazo constitucional até o ultimato da votação dada pela emenda constitucional 32 de 2001. Parágrafo 3º. A apreciação das emendas do Congresso do Senado Federal pela Câmara dos Deputados faz-se-á no prazo de 10 dias, observando quando os mais dispostos do parágrafo anterior. 4. Os prazos do parágrafo 2 não correm nos períodos de recesso do Congresso Nacional, nem se aplicam os projetos do Código. Artigo 65. O projeto de lei aprovado por cada uma das casas serão revisto pela outra em um só turno de discussão e votação e enviado à sanção e promulgação, se a casa revisora a aprovar ou arquivado, se a rejeitar. Parágrafo único. Sendo o projeto emendado, voltará à casa iniciadora, ou seja, se o projeto ele tiver algum tipo de emenda, alguma alteração, ele volta lá na casa onde iniciou o projeto para que ele possa ser trabalhado. No caso desse caso aí, o projeto que é iniciado na Câmara dos Deputados, houve uma emenda ou alteração lá no Senado, ele volta para ser analisado essa emenda, né? Artigo 66. A casa na qual tenha sido concluída a votação enviará o projeto de lei ao Presidente da República, que aquiescendo o sancionará. Parágrafo 1º. Se o Presidente da República considerar um projeto no todo ou em parte inconstitucional ou contrário ao interesse público, vetá-lo total ou parcialmente no prazo de 15 dias úteis, contado da data do recebimento, e comunicará dentro de 48 horas o Presidente do Senado Federal os motivos do veto. 2. O veto parcial somente abrangerá texto integral no artigo do parágrafo de inciso ou de alíneas. 3. Decorrido o prazo de 15 dias, o silêncio do presidente implicará em sanção. Ou seja, se ele não falar nada, ele entende que ele concordou, né? 4. O veto será apreciado em sessão conjunta dentro de 30 dias, a contar do seu recebimento, só podendo ser rejeitado pela maioria absoluta de deputados e senadores. 5. Se o veto não for mantido, será o projeto enviado para a comunicação do presidente ao Presidente da República.
6. Esgotado sem deliberação o prazo estabelecido no parágrafo 4º, o veto será colocado na ordem do dia da sessão imediata subsequente às demais proporcionais até a sua votação final. 7. Se a lei não for promulgada dentro de 48 horas pelo Presidente da República, nos casos dos parágrafos 3º e 5º, o Presidente do Senado promulgará e, se este não fizer em igual prazo, cabe ao vice-presidente do Senado fazer. Artigo 67. A matéria constante do projeto de lei rejeitado somente poderá constituir objeto de novo projeto na mesma sessão legislativa, mediante proposta da maioria absoluta dos membros de qualquer uma das casas do Congresso Nacional. Artigo 68. As leis delegadas serão elaboradas pelo Presidente da República, que deverá solicitar a delegação ao Congresso Nacional. Parágrafo 1º. Não serão objeto de deliberação os casos de competência exclusiva do Congresso Nacional e os de competência privativa da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, a matéria reservada à lei complementar, nem à legislação sobre. Primeiro, organização do Poder Judiciário e Ministério Público, a carreira e garantia de seus membros. 2. A nacionalidade, cidadania, direitos individuais, políticos e eleitorais. 3. Planos plurianual, diretriz orçamentária e orçamento. Parágrafo 2º. A delegação do presidente terá forma de resolução do Congresso Nacional, que especificará seu conteúdo e nos termos do seu exercício. Parágrafo 3º. Se a resolução determinar a apreciação do projeto no Congresso Nacional, este o fará em votação única, vedada qualquer emenda. Artigo 69. As leis complementares serão aprovadas por maioria absoluta, no caso aí dos membros, né? Beleza, falamos mais um pouquinho sobre a Constituição, mais um pouco da leitura da nossa Constituição. Continuaremos na sequência com mais vídeos, mais aulas. Antes, se inscreva no canal se não é inscrito, deixe um like no vídeo, compartilhe com seus amigos nas suas redes sociais. Estamos com a lei seca da Constituição de 88. Até a próxima.